Olá, 23 de agosto de 2024, Lars Comar no nosso comentário da semana, como anda varejo. Lars, como assim? Já tá freando, tá perdendo espaço? Tá sim. Nós imaginávamos que isso já vinha acontecendo, se você acompanha nos vídeos anteriores, a gente já vinha comentando isso. É como você dirigir numa autoestrada. Você tem aquela reta, dá uma esticadinha a mais, tem hora que chega numa curva. É essa curva que nós vamos passar agora. Não é final de corrida, não. É apenas um momento que diminui. E o que já está dando sinais dessa freada? Não dá para negar, em matéria de comentário, a perspectiva de mercado mesmo, tá? Tivemos a feira do Pernambuco, é uma feira nacional, realmente muita gente expondo e visitando. Os comentários que eu tive são de que a feira vendeu, mas lojista com medo porque na ponta já não está saindo no mesmo ritmo que entra. Ele comprou? Comprou. Tinha repasse de preço, aproveitou para comprar sem algum repasse e com isso se estocar já para o final do ano. Mesmo porque as indústrias ainda têm um prazo de entrega um pouco mais alongado, aí tem os 45 dias. Mas já não é mais uma unanimidade. As indústrias todas não estão mais levando 2, 3 meses para entregar. Já existem algumas empresas, alguns casos, com entrega quase normalizada. Então, isso faz com que a perspectivas para as próximas semanas e próximos meses, e o outubro, obviamente, o setembro e outubro antes da Black November, vai dar aquela freada com o consumidor. Eu ainda afirmo, outubro vai assustar, porque o consumidor vai segurar a venda, o lojista industrial vai achar que acabou o mundo. Não, é só uma parada. Novembro vai continuar, vai ter a venda da Black, isso é certeza, mas somente para aquele que fez uma ação muito forte. É venda de oportunidade. Bagunçou o mercado. A Black November bagunçou o mercado, tá? E tem mais itens, mais situações dando sinais dessa dificuldade ou dessa paradinha, vamos chamar assim, essa curva no meio do caminho. E eu venho abordando isso no vídeo há bastante tempo já, que a questão inflacionária está afetando. Quanto mais os preços de produtos, não é só móveis, os produtos sobem, o nosso o poder de compra do brasileiro, um terço ganha no salário mínimo, um terço ganha até 2 salários mínimos, pesa e ele compra menos, até que não venha o reajuste de salário dele. Será que isso afeta? Vamos lá? Aqui você tem os links das matérias, inclusive eu vou falar sobre um ranking da Sociedade Brasileira de Venda a Varejo aqui do Comércio, e é interessante que você pesquise lá o material dele completo. Já está freando? Vamos lá. Essa matéria fala que o ticket médio maior elevou o faturamento do varejo em 7%. Na verdade, matéria aqui do Índice de Performance do Varejo IPV, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo também, fala que houve uma elevação nas vendas, impulsionada em grande parte pelo aumento do ticket médio, que subiu 8%. No entanto, julho apresentou retração de 5% no fluxo de visitação em shopping e 1% nas lojas. Então, vamos lá. Nós tivemos um aumento de venda de 7% e uma diminuição de fluxo de loja de 5%. Eu aumentei 7% a mais a minha venda com 5% a menos de pessoas. E a matéria diz que isso foi o ticket médio. Isso significa que as pessoas estão com muito dinheiro no bolso comprando mais. O ticket médio está maior? Não. No meu ponto de vista, o preço subiu. Quanto? Os 7%. Isso é inflação. Veja, pensa comigo. Subiu 7% o preço de produto. Você aumentou o teu faturamento em 7, 8% de quem precisou comprar, de quem foi, mas já tem menos gente indo nas lojas, menos gente indo no shopping. Esse é o reflexo. Nós sabemos que a inflação oficial de 4, 5% não é real, e é esse 7, 8%. Por isso, está faltando grana na mão do consumidor, por isso ele começa a não ir tanto na loja, você fatura mais porque o preço subiu, mas não que ele está vendendo mais. Mais uma matéria dando conta disso. Varejo. Veja quais são os produtos que tiveram maior redução de venda devido à alta dos preços. Não é só com nós móveis, não, tá? O que mais teve queda foi o azeite. Ele subiu aqui em um ano 11%, mas ele chegou no começo do ano a custar 20% mais caro. O que o consumidor fez? Consumiu metade, está comprando metade, tem queda, queda forte, seguido por carne, legume, leite. Peraí, Lars. Isso aqui são produtos básicos, ó, arroz, café, sim. Olha para o mercado de uma forma ampla. Se o consumidor está sem grana para comprar o arroz, o azeite, o óleo, até os ovos está nessa lista, tá? Carne, então, quem diria? É porque a inflação comeu o poder aquisitivo, sim.
Temos uma quantidade de gente empregada enorme, as pessoas estão gastando? Estão, mas não dá para sobrar a grana, de repente, para comprar o sofá, para comprar a cozinha, para trocar o rack. Isso é fato. Vamos falar também do varejo. Praticamente o vídeo hoje está todo baseado em cima desse ranking. Vários me enviaram esse ranking, inclusive, eu agradeço. Pessoal, você tem matéria de economia, tem matéria importante, me manda. Ah, mas o Lércio já deve ter. Me manda, que ajuda bastante, tá? Esse índice foi feito pela Cielo e pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Ele levanta aqui as 300 maiores varejistas em 2024, com dados do balanço 2023. É verdade. Aqui eu coloco, inclusive, o agradecimento que eles fizeram aos patrocinadores deles, porque eu estou utilizando esse material publicado por ele, acho que nada mais justo, da Cielo e da SBVC. E eu destaco aqui o porquê que eu gosto do material da Cielo. Gente, a Cielo, operadora de cartão, vamos colocar aqui, tá? Ela dá um zoom. Ela tinha em 2014, há 10 anos, 1,6 bilhões de transações por ano. Agora está em 8 bilhões. As transações de cartão de crédito no Brasil subiu de 1,6 para 8. Vocês acham que esses caras têm informação do mercado? Muita. E vamos direto para isso, tá? Se tem trabalho, tem renda. Pensando em consumidor. Se tem renda, tem consumo. Tem gente trabalhando? Tem. Tá recebendo? Tá. Então tá gastando. Não do jeito que a gente queria, mas tá gastando. Aqui nessa página você tem o índice médio de desemprego do país, de 10 anos. Esse levantamento está puxando os 10 anos. E é interessante a gente ver como isso vem andando, tá? 2014 para 2023, de 2021 para 2023 a gente já vê que vem caindo a questão do desemprego, tem bastante gente empregada assim, e estamos num patamar muito bom, inclusive antes da crise em 2015. A crise deu uma subida, depois a pandemia subiu de novo, já voltou lá. Ou seja, momento em que as pessoas têm grana. Organizaram as fases das mudanças, esse levantamento também. Eu achei bem interessante. Nessa página, eles trazem, separando isso em ciclos. Ciclos da economia do varejo. É bom para a gente poder entender e entender onde nós estamos, para ver se a gente está errando ou não. Depois que passa, é fácil enxergar o ciclo. Como assim? Até 93 era inflacionário. As empresas só tentavam sobreviver com inflação. Do real, 94, 2000, 2002, abertura de internacionalização. Como assim internacionalização? Não podia importar carro no Brasil. Você sabia disso? Não podia não. E se viesse, acho que podia vir só com 5 anos de uso. Tá, depois tivemos de 2003 a 2012, eles colocam um boom de consumo, realmente o aumento do salário mínimo foi grande nessa época e aumentou o consumo em todos. Todos os indicadores indicaram isso. O indicador mais forte, a quantidade de bicicletas de funcionários na tua empresa. Foi aqui que parou e começou a vir de carro, tá? 2013 a 19, antes da pandemia. Maturidade e produtividade. Sim, com esse boom, as empresas começaram a ter uma competitividade melhor, olhar a produtividade, como eu posso brigar no mercado, vinha tudo belezinha, até a pandemia estourar esse ciclo e transformar no que nós estamos agora, que é uma transformação digital de 2020 para cá. Como assim? O varejo, e estão falando muito de varejo. Essa matéria toda é sobre o varejo. O varejo viu o celular tomar conta da decisão de compra, das pesquisas e tudo mais. Então houve uma mudança muito, muito real. A gente ouve falar muito sobre PIB, varejo, consumo. Tem alguma coisa a ver uma coisa a outra? Para qual que eu torço para crescer? Também nesta página eles trouxeram essa evolução do PIB, do varejo e do consumo das famílias de 2014 para cá. Observa que o ciclo é o mesmo, tá? Se as famílias estão comprando, o varejo está vendendo e o PIB está crescendo. Se uma coisa cai, todos caem. Se outra cresce, todas crescem. Estamos interligados. Houve crise nas varejistas? Nessa página, eles trazem uma matéria dizendo que, aliás, só destacando aqui, tá? 50% do que é faturado no varejo do Brasil estão entre as 300 maiores. Então, esse levantamento está considerando 50% do que foi vendido. Olhando lá para baixo, eles fizeram um comentário aqui que eu vou ter que ler. Ao mesmo tempo em que é lamentável que empresas relevantes nesses setores, como Marisa, Tok Polishop, Starbucks, enfrentem crises e percam espaço no mercado, na memória afetiva e papapá, eles falam que essas tem que levar em conta que essas empresas já vinham apresentando sinais de problema nos últimos anos. Nesse sentido, a crise do varejo de 2023 apenas
descortinou um cenário que já vinha acontecendo e cedo ou tarde acabaria cobrando o seu preço. O que eles estão dizendo aqui é o que eu já venho reforçando há muito tempo. Vem matéria dizendo, nossa, está em crise, essa empresa entrou em recuperação judicial, está tudo acabando. Não, desde março eu venho colocando isso nos vídeos, você que vem acompanhando, e agora essa matéria acaba reforçando isso tudo. As empresas que entraram em dificuldade são as que já vinham antes da pandemia. Não foi por conta da pandemia, pode ter agravado, mas não foi por conta disso não, tá? Onde eles estão colocando? Eles, não sou eu. Problema de gestão, posicionamento de mercado desfavorável diante da concorrência, dificuldade em fazer a transformação digital. Descolaram várias empresas desse ritmo de mercado. E eles encerram dizendo: dessa forma, entre as 300 maiores empresas, não houve crise no varejo. Questões pontuais fizeram com que algumas varejistas perdessem muito terreno, enquanto a combinação entre crise de crédito, porque o juro está caro, fez com que o setor como um todo apresentasse uma desaceleração. Então, que fique claro, não há uma crise no varejo. Ele teve sim uma desaceleração. E as empresas com dificuldade? Elas já estavam. Não é de agora que isso vem acontecendo, não, tá? E reforça com uma matéria fora desse levantamento, onde a expectativa do mercado como um todo, 66% do mercado já está dizendo vai subir taxa de juro, vai subir taxa Selic. Isso vai fazer com que pare a venda? Não vá, não. Mas veja, o Copom fala que vai subir a taxa de juro. Para mim, isso tudo é teatro, mas eu vou dizer o porquê. O porquê que se sobe taxa de juros? Sobe a taxa de juros que é para diminuir o consumo, para diminuir a inflação. O objetivo está lá na inflação. Então a gente sobe o juro para diminuir a inflação. Essa taxa de juros vai diminuir o consumo? A taxa de juro cobrada do consumidor hoje é muito maior que essa. Isso não vai fazer nada. Mas, quando o Banco Central diz, olha, agora eu vou ser legal, não tem influência política. Para mim, isso tudo é uma mentira, tudo um teatro. Não há influência política. Nós vamos até subir o juro. O mercado se acalma e baixa o quê? Baixa o dólar, como vem. Se o dólar estiver mais baixo, diminui a inflação. Ou seja, os motivos não são nobres, mas essa ação vai levar para essa ação da mesma forma. Falar que vai subir o juro ou subir vai fazer diminuir o dólar, que vai diminuir a inflação. Aí vale a pena também destacar que essa alta da taxa Selic, se subir ou não, ou permanecer alta, ela prejudica o consumidor? Venda de imóveis a longo prazo, com certeza, porque ela pesa bastante lá, mas o que ela mais pesa são nas empresas que já estão com dificuldade. Sim, se as empresas que precisam, que tem o sócio banco, a tendência é que o juro permaneça ou, se duvidar, suba mais um pouco. Então, aquelas empresas que já vêm apertada, a tendência é apertar um pouco mais. E tá apertando? Tá. Emendando em outra matéria fora desse levantamento, que nós vamos trabalhar ele durante o vídeo de hoje, pedido de recuperação judicial atinge número recorde em julho. Sim, é o maior número da série histórica desde 2005. E não se esqueça, tá? Pequenas empresas, aquele monte de empresa criada porque a pessoa foi dispensada e ela entrou no mercado de trabalho, saiu de 800 mil para 2,5 milhões de empresas no Brasil sendo abertas, elas não pedem recuperação judicial. Essas são empresas muito pequenas, elas literalmente quebram, tá? A recuperação judicial são empresas maiores. Então, aquelas que vieram no boom, não conseguiram se atualizar, não conseguiram entrar em competitividade, sim, elas estão com um problema e um problema grave e está explodindo em recuperação. Não é todas as empresas quebrando, não. São aquelas que já tinham dificuldade, que agora não tem como. Vamos falar de pizza, participação moveleira na pizza, e aí isso aqui culmina também na situação do freando, tá? Como assim? Nesta página aqui, eles estão trazendo a participação do setor das 300 maiores e uma evolução em qual é o tamanho da fatia eletromóveis, juntar eletrodoméstico com móveis, de 2019 até 2023. E vejamos, em 2019 participava com 13,4 da fatia do varejo, tá? Não é PIB nem nada disso, é o varejo, não é serviço. Vamos lá. Lércio, você já falou algumas vezes que o bolso do consumidor é 1,4% só do móveis. Como é que agora é 13%? O bolso como um todo. Aqui é varejo. Então, aluguel não está entrando, transporte não está entrando, serviço não está entrando somente o que ele compra de varejo, de varejistas, tá? E dentro disso, dos varejistas, eletromóveis era 13,4% antes da pandemia. Na pandemia subiu para 14,5%, ficamos em casa. E de lá para cá, 9,8%, 8,7%. 8%.
Lércio, então nós estamos pesando menos. Gente, em 5, 6 anos nós somos quase a metade do que éramos há 6 anos atrás. Significa que do salário que as pessoas estão gastando, elas estão gastando menos com móveis. Sim. Você está sentindo muita concorrência? Então imagina, nós estamos com um pico de indústrias, nunca teve tanta indústria produzindo, nunca teve tanta indústria produzindo tanto. Nunca teve tanta indústria produzindo tantas diversidades de produto. Então hoje você tem cozinhas para escolher, você tem dormitórios para escolher, salas, sala de jantar, uma oferta tremenda. E a participação? A participação, sim, ela diminuiu. É real. Então você tem uma quantidade, um consumo do consumidor menor de imóveis e um monte de gente oferecendo. Você está sentindo concorrência? Caramba, só de vida é isso. Eu vou esperar o mercado melhorar. Para com isso. O mercado está consumindo, está gastando dinheiro pra caramba, tá? O problema está aqui, no veleiro. Aqui a gente está se matando, literalmente. Lércio, não, isso é uma crise geral. É geral? Então vamos lá. Drogaria e perfumaria que a gente fala que está na contramão. Dos 10,3 veio subindo, está em 13. Olha lá, os 3% que se gastava com móveis, está provado, está se gastando em remédio, em tratamentos, tem parte estética, tem parte curativa, mas tem de tudo. Moda e calçado, 10,6 oscilou, caiu para 8, subiu para 9, caiu para 8. Material de construção, 2,2, 2,4, 1,9. Não é que está caindo, está oscilando. Tem hora que sobe, tem hora que cai. Food service, outros segmentos. Supermercado, 50,3. Chegou a 51, 50, 49, 52,8. Por que que o brasileiro está gastando mais, então, no supermercado em 2023? Inflação. Ela está pegando e vai pegando sim. Seguimos. Como que a gente pode provar que essa fatia nossa está indo ralo abaixo? Brasileiro perde 24 bilhões com aposta online. Eu falei disso já lá atrás. Hoje essa notícia está se tornando uma febre. Todo mundo agora está enxergando o quanto isso está pesando. Mas eu tenho que fazer uma correção aqui, tá? 24 bilhões que perde. Eu falei no vídeo lá atrás para vocês que o mercado moveleiro estima-se 9 bilhões. Então, só com a aposta do joguinho, falamos em 24. Então era muito mais. Estamos falando em 3 vezes mais gastando com joguinho do que imóveis. Eu estava errado. A minha informação, a avaliação estava errada. E eu corrijo ela aqui. 24 é o que o brasileiro perde. Como assim, Lércio? Ele aposta 68 e recebe 44 de volta. Aqui nós temos duas situações, tá? Uma, se para cada 68 apostado você recebe 44, mas não vai perder o vício nunca, porque tem muita gente ganhando. Lógico que é menos do que gasta, mas isso faz com que a pessoa vai viciar mesmo, tá? Essa é uma ida sem volta. Mas o que se coloca, o que se tira do móveis para colocar lá, são 68 e não 24. 68 para os 9 que nós gastamos é quase 7 vezes. Volta na mesma conta, tá? O teu município, onde você mora, pensa tudo que é vendido por mês no seu município, as lojas, consumo de imóveis, eletro, marceneiro, ar-condicionado, sofá, colchão, soma tudo isso. O seu município, os seres humanos como nós que estão no seu município, gastam, apostam 7 vezes o que gasta de imóveis e eletro no teu município. E perde 3 vezes isso. Então é uma conta louca, mas eu tinha que fazer aqui essa correção. E esse é um concorrente? É um concorrente. Mas não fica só aí, não, tá? Notícia dessa semana, 21 de agosto: indústria de papel e celulose anuncia investimento de 105 bilhões de reais até 2028. Estava até o governo lá presente. O presidente da indústria brasileira de árvores, o IBA, anunciou esses investimentos. Os maiores projetos, alguns já em execução, envolvem empresas como Arauco, Suzano. E aí que a gente tem que olhar para isso, tá? Dois motivos grandes. Falando do mercado moveleiro, que depende de painel, MDF e MDP, ele precisa de celulose, que também é utilizada no papel. O grande concorrente que vai fazer com que o preço não caia, preço de chapa vai cair porque vai vender menos. Não, não vai. Vai continuar subindo, vai subir nervoso. Por quê? Porque a celulose é muito mais atrativa para o papel, para embalagens, do que ela é para fazer chapa, para fazer móveis. A própria Arauco, que é um grande player do mercado, já deixou claro que chapa não é bem o material dela. E está indo lá, 100 bilhões de investimento.
Você tem esse concorrente fazendo com que o preço suba, fazendo com que os investimentos não estão indo em produzir mais painel. Não. Se eu tenho investimento para montar floresta, não é para fazer chapa, é para fazer papel, é para fazer celulose para papel. Ou seja, vai cada vez mais perder essa oferta. O atrativo do painel se torna menos atrativo, a não ser que ele custe muito mais caro. É financeiro, é capitalismo, aí não tem por onde. E existe o segundo ponto. Se um dos grandes players, que é a Arauco, mundial, está fazendo isso, direcionando, por que os outros grandes players nacionais não vão fazer a mesma coisa? Vão usar as suas florestas para celulose ao invés de fazer chapa? Fica uma interrogação. Dá até para a gente criticar e acusar. Mas, caramba, é capitalismo. Na tua empresa você faz o que dá menos lucro, o que dá mais lucro. E aí, ficamos atentos. Vamos voltar naquele material lá, e voltando na fatia da pizza. Naquele estudo ainda, tá? Dessa página, o que a gente vai destacar aqui? No setor de eletromóveis, o cenário é o oposto de drogaria e perfumaria. O que eu vinha falando de um levantamento extremamente interessante confirmando isso. Em vez de um ciclo virtuoso de expansão, eletromóveis e abertura de loja, as empresas deste segmento têm diminuído a sua importância relativa nas 300 maiores. Sim, varejista, não é só indústria, não. As 25 varejistas, 3 a menos da edição anterior. Significa que ano passado haviam 28 varejistas de eletromóveis. Esse ano tem 25. Está perdendo espaço lá na ponta. Se o varejista está perdendo espaço, você, indústria, não tem como crescer. Tem, claro, o varejo é muito grande. Mas entenda que o tamanho da fatia da pizza, do bolso do consumidor, está encolhendo. Não é na indústria, é lá na ponta. As 14 redes de eletromóveis que divulgaram o faturamento, que nem todas colocaram, tiveram um crescimento nominal de 1%. Foi só que cresceram. E lá na outra ponta, mesmo assim, algumas empresas conseguiram se destacar em 2023. A Leveiros foi a empresa de maior crescimento com 28% de expansão. Não conhece Leveiros, é eletrodoméstico. A seguir estão Zenir, aí já pega bastante móveis, e a Móveis Gazin. Aí eu vou entrar numa outra coisa. Você acha que todo mundo sofre ou cresce igual você? O mercado desses cresceu 1%, dessa galera aqui, tá? E você tem aqui uma Zenir com 21% e a Gazin com 19%. Não. Todas as maiores estão, elas não crescem igual. Todas as maiores estão no digital. Peraí. Lércio, nós estamos falando em 300 maiores varejistas. Não estamos falando na loja do Zezinho na esquina. São as 300 maiores. Então supõe-se que todas estejam no digital. Todas têm seu site, ao menos, né? Ou todas usem Instagram, ou todas têm WhatsApp. Gente, 300 maiores varejistas. Nós estamos falando em faturamento de 50 milhões de reais por mês para cima. Tem como uma empresa de 50 milhões de reais não estar no varejo? Um varejista faturando 50 pau por mês e não estar no varejo ou no digital? Pior que tem. Aqui nessa página, eles dão esse destaque valorizando. Olha, das 25, 21 contam com e-commerce. Caramba, 4 dos maiores varejistas do Brasil não têm e-commerce. 16 vendem por marketplace. Caramba, 9 dos maiores varejistas ainda não descobriram o marketplace. 14 vendem por meio de WhatsApp. 11 ainda não. É assustador e é consolador. Se você, como eu, ainda é analfabeto digital e a tua empresa ainda não está nesse mundo, dá tempo, tá? Das 300 maiores varejistas, das 25 de eletromóveis, tem um monte de gente que não acordou para o mundo ainda. Lércio, eles não foram porque não dá lucro. Dane-se. Você tem que achar um jeito de você estar nisso, nem que não for para não perder dinheiro. O que não dá é para não tô no marketplace, não tenho nem site. Não tem lógica nenhuma isso, tá? Lógica. Maiores faturamentos do eletromóveis. Aqui eles colocam então essas 25 empresas, quem são? Bahia, Gazin, Ortobon. Ué, cadê a Magalu? A Magalu tá como loja de departamento, tá? Existe um outro material aqui no estudo, se você quiser pegar. Então existe ali uma confusão. Tem algumas que estão aqui que eu não deveriam, no meu ponto de vista, estar, tem outros que deveriam estar, mas é o levantamento. Então eles pegaram essas 25. Quantos por cento todos cresceram? Todos? Não é todos, não. Eu fiz um levantamentozinho do lado, copiando aquele material, tá? Para ficar mais fácil em gráfico. Eu gosto muito de gráfico.
Tem empresa que caiu 5, caiu 6, caiu 7, tem empresa crescendo 10, tem empresa crescendo 19, tem empresa crescendo 28. Isso significa que nem todo mundo caiu, cresceu igual você. Se você na tua empresa cresceu 20% e acha que todo mundo cresceu menos e que foi eficiente, não é assim. Tem gente crescendo mais, tem gente menos. Se você acha que tá ruim para todo mundo, não, não tá. Nós temos que parar com isso. Vou puxar para minha sardinha. A Demonitor, o cara consegue comparar ele dentro do mercado, ver se realmente ele tá melhor ou não, tá? Porque a gente se engana e engana muito. Só que aí eu volto com destaque e presta atenção nisso. Vocês viram esses lojistas que alguns caíram e outros cresceram? Se a tua indústria de imóveis vende, tem como principais clientes esses que cresceram, o teu faturamento caiu. E não é pelo teu produto, não é pelo teu preço, é porque aquele varejista, de repente, ainda não tem um site de venda. Olha, olha, e não é o Zezinho da esquina, 300 maiores do Brasil, faturando meio bilhão por ano. Agora, se você se agarrou com os lojistas mais eficientes, eficiente não, né? Talvez ele nem, não esteja ganhando dinheiro, mas faturamento não está ligado a lucro. Mas se os seus clientes estão crescendo num ritmo, você está crescendo junto. E como saber disso? Volta na Demonitor. E se você já faz parte da D, pelo amor de Deus, abra o semáforo e olhe esses números. Se agarra com quem está indo bem, para você crescer junto e não com quem está caindo. E como é que eu me agarro? Como é que eu vou vender para esse cara? Eficiência, ela vem de dentro e ela gera competitividade. E eu vou usar o número publicado por eles, do varejo, para não me comprometer e poder mostrar isso. Como? Faturamento por funcionário. Vamos dar lá um destaque? Daquelas empresas, algumas colocaram quantos funcionários têm o faturamento. Então a gente consegue comparar aqui quanto elas cresceram ou não e o faturamento delas por funcionário. Como assim, Lércio? Estamos falando de varejo. Se tem um custo alto no varejo, é gente. É gente para operação. É depósito, é venda, é crediário. Isso custa e custa muito. Tá, mas isso é tudo igual. Então, uma grande rede, todos aqui são grandes, tá? Não tem ninguém pequeno. Todas as grandes redes vão ter um custo de funcionário mais ou menos igual. Sabe como a gente consegue ver isso? Pelo faturamento por funcionário. É uma conta inversa, tá? Mas então, digamos assim, você gasta 10% com funcionário e acha que todo mundo gasta. E se eu disser que tem gente gastando 3? E se eu disser que tem gente gastando 20? Tem gente com um terço do que você gasta, tem gente com o dobro do que você gasta. Mas isso não é possível? É. Está aí a prova dentro dessa pesquisa com os dados divulgados por eles. Enquanto você pega, vou fazer um comparativo sem crítica, tá? Eu acho que existem outras coisas que fazem dar lucro ou prejuízo, e essas todas as empresas aqui eu respeito e respeito muito. Mas se nós formos comparar uma Liliane, por exemplo, crescendo 5%, onde por funcionário ela consegue faturar 300 mil, 300 milhões, 300 mil, 300 mil funcionários, 300 mil reais por funcionário, você vai comparar aqui com, subindo um pouco na conta, a Mercado Móveis fatura 400 mil por funcionário. A Eletrozema fatura 500 mil. A Colombo, 600. A Gazin, 800 mil. Não vou nem falar da Bahia. A Gazin, paramos aqui, 800 mil. Se a Gazin consegue fazer com que cada funcionário fature 800 mil e a Liliane fatura 300, dá para dizer que o custo por funcionário é um terço menor no faturamento? E isso talvez faça com que tenha preço melhor e competição? Não criticando nenhum deles, tá? De repente a competitividade vai em outra coisa, na entrega, no depósito, na compra, não sei. Mas são todas empresas muito grandes. Dentro da tua indústria, você acha que não acontece a mesma coisa? Você tem uma folha de pagamento muito mais alta do que o teu concorrente e não percebe? Por quê? Porque não rende por funcionário? Tem gente demais na empresa batendo cabeça? Não sei. Só estou colocando aqui o que a gente desconfia e o que os números acabam provando. E a gente sabe a dificuldade que tem no mercado. Para você poder ficar numa pizza que está diminuindo, você quer morder a fatia dela. A pizza é grandona, tá? O que está diminuindo é a nossa fatia. A fatia moveleira está diminuindo. Você quer dar uma mordida a mais, você está com fome. Se você não tiver competitividade, e como tê-la? A competitividade vai estar ligada a custo, vai estar ligado a produzir mais com menos. É difícil? É bastante. Eu tiro o chapéu para você, empresário, diretor, gestor de equipe comercial, para você, representante, lojista, que está brigando bravamente no mercado para não perder a fatia da pizza, porque tem alguém puxando do outro lado. Nem sempre honestamente, mas vai estar. E você tem que dar um jeito. Meu muito obrigado a todos pela audiência, pela
pelos compartilhamentos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos de novo. Até lá.